Agora, bom, fecha parênteses. Queria só ver o que você acha do seguinte, porque tem um ponto aí, de todas essas funções que você comentou, em relação a prazer. Existe uma diferença... Eu tô muito curioso para saber o que você vai falar agora. Talvez, dependendo do que você falar, eu vou ter que mudar minha narrativa daqui em diante. Vamos lá. Talvez eu tenha que mudar alguns posts, inclusive. Vamos lá. Porque existe uma grande confusão em relação aos mecanismos que geram a sensação de prazer e os mecanismos envolvidos em fazer a pessoa buscar o prazer. Sim. No meu entendimento, a dopamina e os circuitos dopaminérgicos estão envolvidos mais no segundo, em fazer a pessoa buscar o prazer, seja lá qual for. E aí a percepção de prazer talvez possa envolver um pouco a dopamina, não sei dizer, mas aí já entraria em ação outros sinais químicos, endocannabinoides. Sim. Essa leitura tá correta? Sim. Ufa, beleza. Eu tava até suando aqui. Ai, Bruno, eu até trocaria só o prazer para novidade. Novidade. Porque quando você pensa que vai motivar, ou seja, ele vai direcionar um comportamento, ele vai liberar o primeiro pico de dopamina, porque ele libera 2 picos, né? Vamos falar um pouquinho mais disso? Você pode falar um pouquinho mais disso, que daí eu não sei quem tá ouvindo, se puder explicar um pouquinho essa questão porque a dopamina é um sinal químico que está envolvido tanto em sinalizar... Me corrija se eu estiver errado. Sinalizar quando algo importante aconteceu, uma novidade. E tem estudos mostrando que, às vezes, até quando algo ruim acontece. Exatamente. E depois, num segundo momento, depois de um processo de aprendizado, no qual a dopamina está envolvida, ela começa a ser liberada antes. Meio que te gerando energia para buscar aquilo ou para fugir daquilo, depende se é bom ou ruim. É por aí. Mas fala mais um pouquinho. Gente, eu vou até falar assim, né? Pra quem tá escutando, parece até que o Andrei é especialista no assunto, mas ele tá atuando. Não tô, não. Imagina, eu tô super curioso pra saber os seus insights. Mas é legal, porque também é gostoso conversar com alguém que sabe muito do assunto, né? Mas o negócio que eu acho que você tem que me ajudar é diminuir o que eu vou falar. Não, né? Mete bronca. Eu quero que você fale mesmo. E aí, conforme for, eu vou pontuando. Tá. Mas, assim, uma coisa que eu acho que é legal, assim... Primeiro, antes de falar desse aspecto, é lembrar, assim, para as pessoas, antes de falar da parte do prazer, nesse caso, lembrar que a dopamina, ela não é nem estimulatória, inibitória, né? Que eu acho que essa é outra confusão que geralmente as pessoas pensam, mas é normal para quem não é da área, né? Porque, basicamente, assim, você tem o neurotransmissor, que é o neurônio que vai transmitir informação. Já bati no microfone. Tinha que acontecer, Tem que bater. Então, ele tem um neurônio que ele transmite, que ele vai liberar o neurotransmissor. Então, ele transmite informação. E o neurônio que recebe, que ele tem um receptor. Então, e é igual a comunicação humana. Por exemplo, se você chegar para mim e falar assim... Bruno, vamos para um show de música sertaneja. Eu não gosto de música sertaneja. Então, a pessoa, na hora que ela falar isso para mim, o meu receptor, ele é inibitório. Entendeu? Então, para mim, é inibitório. Então, a pessoa libera uma informação, que é uma palavra, falando assim, música sertaneja, vamos pro show? Na mesma hora, o meu receptor inibitório vai falar assim, não. Por quê? Eu inibi o próximo neurônio. Então, a mesma coisa da dopamina. Se a dopamina ligar num receptor, que a gente chama de grupo de receptores dopaminérgicos D2, que é o D2, D4, o D2 e o D3... Não, D2, D3 e D4, olha só porque eu tô no podcast, né? D2, D3, eu sempre confundo D4, também qual que é qual. Deixa eu falar, D2, D3 e D4, eles são inibitórios. Então, se a dopamina ligar ali, ela não vai estimular o próximo neurônio. Então, pelo contrário, ele vai inibir o próximo neurônio. E se agora você tivesse uma pessoa que gosta de música sertaneja e a pessoa falar assim, vamos num show de música sertaneja, para aquela pessoa vai estimular. Então, o receptor dela é positivo para isso. Então, se for receptor D1 ou D5 no outro neurônio que vai escutar, que vai receber informação, aí vai estimular esse neurônio. Então, aí entra assim, quando a gente vê, né, pessoas que não são da nossa área, que não trabalham com a gente, e às vezes finge que sabe muito, né? Que também tem que só falar com autoridade que parece que sabe muito, né? Sabe. Aí o que acontece? Eles sempre colocam que a dopamina vai estimular outro neurônio. E, de novo, dentro da biologia, a gente já sabe. Depende de qual receptor que vai estar lá. Então, você vai liberar aquilo lá. E a gente vai falar do núcleo accumbens, porque tem os 2 receptores do núcleo accumbens. Sim. Então, e aí, o núcleo accumbens está envolvido com essa recompensa, né, esse prazer, e também direcionamento de comportamento, que é motivação. Então, vai ser depende. E aí, eu ainda coloco mais uma variável nesse sistema. De novo, é o sistema complexo dinâmico aberto.
que é qual que é o tipo de neurônio que vai estar ali depois. Então, por exemplo, se o neurônio que vai escutar, ele é um neurônio estimulatório, aí eu posso estimular o estímulo ou eu posso inibir o estímulo. Né? Agora, se for um neurônio que é inibitório, eu posso estimular a inibição ou inibir a inibição. Então, menos com menos dá mais, aí vai aumentar a atividade do outro lado. Então, ainda tem essas variáveis que eu acho que são sempre importantes, que às vezes as pessoas elas colocam de uma forma, de novo, muito linear para o núcleo accumbens. Se eu colocar dopamina no núcleo accumbens, que seria, né, essa parte de motivação, prazer, a pessoa vai falar assim, aí vai dar prazer, ou vai dar motivação. Eu vou sempre responder, depende. Vai ligar no D1 ou vai ligar no D2? Ele vai ligar no D1 do receptor glutamatérgico, ou do neurônio glutamatérgico, ou seja, vai estimular o neurônio glutamatérgico, que é estimulatório, ou ele vai ligar no D1 do neurônio GABAérgico, que é inibitório depois. Então, tudo depende. O cérebro é sempre uma sintonia fina, ele é analógico, ele não é digital. Essa sinalização de potencial de ação é analógico, digital. O resto é tudo analógico. Então, sempre vai no depende. Bom, o que a gente sabe, então, nesse processo todo, que eu acho que é legal? Quando a gente olha essa sinalização de liberação de dopamina, então vamos começar primeiro pelo neurotransmissor. Quando libera dopamina no núcleo accumbens, em sinapses de neurônios no núcleo accumbens, a gente vê que o comportamento, quando o animal ele vai para a região onde ele sabe que ele tem prazer, ou seja, né, vamos pensar no experimento. Você tem um camundongo, um rato ou um humano. Vamos pensar no humano, né? Sim. Vou tentar generalizar dos camundongos e outros primatas para o humano, tá? Então, imagina só, você vai para uma casa da noite que você curte, alguma coisa assim, ou um cinema, você vai para o cinema. Na hora que você vai para o cinema, antes de você ir para o cinema, e você não sabe o filme, você não sabe se o cinema é legal, tal, essa coisa toda, você vai ter a liberação de dopamina, que é um motivador, que ele aumenta o comportamento de motivação, de direcionamento de comportamento daquele animal. Aumenta as chances do comportamento de ir ao cinema. Melhor do que eu estou falando. Isso, aumenta a chance daquela pessoa querer ir, tá? Dela ter desejo, tá? Certo. Aí, porque vai emergir o desejo com essa ativação, né? Aí o que acontece? Então ele dá um primeiro pico. Se depois a pessoa chegar lá e vamos supor que ela vai encontrar um date. Se o date não estiver lá, deu bolo, aí não dá um segundo pico de dopamina. Então isso causa uma sensação de frustração. Então a dopamina ela participaria tanto da motivação inicial quanto do prazer depois. Só que o prazer, ele acontece... ele é formado quando a pessoa vai para o cinema, combina com o date de encontrar lá e o date está lá. Aí isso cria a memória do prazer. Então, não é que ela vai dar o prazer em si, ela vai ajudar a formação da memória do prazer. Certo. Só que a memória não é formada no núcleo accumbens. Certo. Né? Quando você está passando, você pensa assim, você vai encontrar a pessoa, você está num ambiente, um ambiente agradável, você olha a pessoa, a voz da pessoa que você gosta, o cheiro da pessoa que você gosta, tudo isso ativa regiões diferentes do cérebro. Então, vai ativar o córtex auditivo na hora que ele estiver falando, ou ela estiver falando, o córtex visual na hora que vê a pessoa, o piriforme, quando ele sente o cheiro, tudo isso, regiões diferentes do cérebro, formam essa constelação de atividade e o núcleo accumbens ajuda a formar essa memória de prazer. Então, não dá para falar que o núcleo accumbens é o do prazer. Certo. Ele é junto com outro, igual você falou, em conjunto com outras constelações, outras regiões que estão sendo ativadas. E a mesma coisa quando ele dá a motivação. Então, ele dá o primeiro pico, que é da motivação, e o segundo pico de liberação, quando a pessoa tem o retorno de que, não, deu prazer, foi legal. E quando não dá prazer? Dá um pico de dopamina ali, não dá o pico de dopamina no núcleo accumbens, mas tem ativação dopaminérgica, mas não é uma variável fraca na amígdala. Não é essa amígdala, viu, gente? Não é essa de cá, não. A amígdala lá no meio do cérebro. Aí ativa a amígdala lá no meio do cérebro, que leva uma sensação de aversividade, de desprazer, ou de uma coisa ruim. Então, a dopamina participa, mas variável fraca na amígdala. E é uma coisa que eu acho que é legal, que da biologia, a gente gosta de evolução, mas por quê, né? Os dois estariam tão ligados, núcleo accumbens, a amígdala e essa dopamina participando no meio dos dois. Porque ao longo do processo evolutivo, não tinha essa separação, chamava complexo amidaloide.
Você olha no peixe, ele tem um complexo amidaloide. Aí lá no meio tem núcleo accumbens e amígdala. Eu não sabia disso. É muito legal. Que legal. Mesmo. Deixa eu só abrir um parênteses, claro. Bruno, porque o pessoal... Vamos continuar a partir desse ponto que tá legal. A amígdala são 2 bolotas que tem ali no meio do cérebro, como o Bruno comentou, não essas bolas que tem no pescoço, e elas estão envolvidas com um processamento emocional, de um modo geral. Talvez, eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu costumo dizer para fins didáticos, está muito envolvida com, especialmente, talvez, com resposta de medo, estresse. Então, quando alguma coisa negativa acontece, sei lá, Bruno joga água na minha cara, ou alguma coisa ruim, você tende a ter ativação dessa área do cérebro que gera resposta, de ficar irritado, e vou suar, e vou jogar água de novo, vou ficar mais agressivo. Então, assim, numa eventual experiência negativa, como, por exemplo, encontrar um date ruim, desagradável, você não só tem uma inibição da dopamina em certas regiões, sinalizando, não aconteceu o que nós estávamos esperando, não foi tão bom quanto a gente esperava, mas além disso você tem também... Foi ruim ainda, né? Áreas como a amígdala se ativando e participando desse processamento. Realmente o cérebro é um todo, né? E você tem, não é só a dopamina tá modulando alguns circuitos. Legal. E a gente estava conversando hoje mais cedo, acho que a gente pode aproveitar esse gancho da importância. Depois a gente volta a falar de motivação, que eu acho que é um dos grandes temas que o público geral, de modo tem interesse, porque a gente vive em uma sociedade em que as pessoas têm dificuldade em se motivar para fazer o que elas querem que elas tenham que fazer, o que é uma loucura, né? Enfim, a gente pode... E a moda do detox da dopamina também? Sim.